dia a todos, graça e paz da parte de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês sobre a fonte de todo bem e de tudo que é bom. Lá em Tiago, no capítulo 1, nos versos 16 a 18, veja o que diz a palavra de Deus. Não erreis, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, é o que afirmam os versos 16 e 17. Ou seja, o texto afirma que tudo de bom e de bem que a nós chega vem do alto, do Pai das luzes, vem de Deus. Por exemplo, o pão que chega à nossa mesa vem de Deus. As decisões mais sábias que tomamos na vida vêm de Deus. O cônjuge abençoado que temos vem de Deus. Os filhos que temos são herança do Senhor. A força vital que sustenta nossa existência vem de Deus. E toda verdade contida em toda a ciência provém de Deus. Portanto, queridos, não atribuam a outra fonte tudo de bom e tudo de bem que tem acontecido a você. A fonte é Deus. E que essa percepção gere em você um espírito de louvor, um espírito de gratidão, um espírito de adoração ao contemplar as coisas boas e o bem que te toca, como reconhecimento de que nada tem origem em você, mas em Deus, que te ama e tem bons pensamentos a seu respeito. Segunda afirmação que quero fazer nessa manhã é que Deus é a fonte da nossa vida como dádiva e da nossa redenção como dom perfeito. Verso 18 afirma, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança, e como sustentador de toda obra criada, ele tem nos preservado com vida até o presente momento. Mas ele também nos redimiu em Cristo, tornando-nos seus filhos e legando-nos a sua natureza. Então, em razão dessas realidades, nós somos considerados, como diz aí o texto, como primícias das suas criaturas. Logo, você não é uma obra do acaso, nem um intruso nesse mundo, nem um ser anacrônico, não. Você é fruto de um desígnio amoroso de Deus que te criou, te preservou, te redimiu em Cristo. Portanto, seja grato, louve, adore a Deus pelo fato de ter recebido dele muitos atributos abençoadores e pelo fato de ter sido criado à sua imagem e semelhança e muitos outros atributos vêm com isso. E em razão da sua redenção em Cristo, que isso gere em você um sentimento de pertencimento. Como eu costumo dizer, você é de Deus,
por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção. Você pertence a Deus. Terceira afirmação que quero fazer é que Deus não é somente fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, mas Deus é fonte inesgotável e previsível de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. É o que diz o verso 17. Há três realidades poderosas nesse verso. Em primeiro lugar, o texto diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de Deus. Esse termo descendo no grego significa que não para de descer, que a boa dádiva e o dom perfeito descem ininterruptamente sobre nós. Segundo lugar, desce do Pai das luzes, em quem não há sombras nem variação no seu caráter, nem na forma de tratar aqueles que ele gerou pela palavra da verdade, que são primícias da criação. Por isso, irmãos, não podemos projetar nossas fraquezas em Deus. Nós sim sofremos variações de humor, de propósitos, de motivação, e podemos agir de forma temperamental, mas Deus não. Ele é fonte inesgotável de força, ele não se cansa de fazer o bem e continua previsivelmente fiel à sua palavra, à sua aliança, às suas promessas. Então essa realidade de que nos relacionamos com Deus, que é fonte inesgotável de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, no qual não há imprevisibilidade, precisa trazer segurança para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa dizer que como ele agiu no passado, ele vai agir no presente e no futuro. Isso deve, como disse, produzir segurança em nosso coração. Por isso é que você pode sempre depender dele, esperar nele e confiar nele. A quarta afirmação que quero fazer é que essa compreensão de que Deus é imutável, que ele é a nossa fonte inesgotável de toda boa dádiva e todo dom perfeito, ajuda-nos a evitar alguns riscos danosos para nós. Quais sejam? Primeiro, ajuda-nos a evitar o risco de nos tornar vulneráveis ao espírito do engano. Por isso que o verso 16 inicia com a expressão: não erreis, não vos enganeis. O engano de atribuir como fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito a nós mesmos, como se essas coisas fossem inerentes em nós, ou atribuir a outras forças, algumas até impessoais, a quem diz a força, o Deus natureza, os astros, enfim, ou até mesmo entidades malignas, quando por ignorância espiritual a pessoa acha que recebeu algum benefício de alguma entidade, mas coisas boas e o bem só podem vir de Deus. Segundo lugar, ajuda-nos a evitar o risco da vanglória. Quem acha que toda boa dádiva e todo dom perfeito são inerentes ao ser humano, em vez de atribuir glória devida a Deus, acaba chamando para si a vanglória. Em terceiro lugar, ajuda-nos a evitar o risco da autossuficiência e da consequente ingratidão. Por exemplo, corremos o risco de pensar que as coisas boas e o bem que nos tocam é somente fruto do nosso desempenho pessoal, logo não temos do que agradecer a Deus. Mas perceba
Um exemplo de exortação na palavra de Deus, que eu gosto muito, que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 13, ele diz: e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu conceito que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Percebe? Em quarto lugar, essa compreensão ajuda-nos a evitar o risco da autopreservação e consequente falta de mordomia, porque se toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, quando eu recebo algo de Deus, eu recebo em função do outro. Logo, eu me torno responsável em repartir aquilo que de bem e de bom de Deus chega a mim. Em quinto lugar, essa compreensão ajuda-nos a evitar o risco da autodepreciação que traz muitas vezes a crise existencial. Quando você compreende que a vida como existência já é uma boa dádiva, uma vez que pela vontade de Deus, como eu disse, você foi criado à sua imagem e semelhança, e compreende também que em Cristo Jesus, Deus acrescentou vida à sua existência através da sua redenção, e que você tem um valor intrínseco diante de Deus, porque olha o que diz o verso 18, pois segundo o seu querer, ou seja, sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Então, quando você estiver sendo visitado por sentimentos de inferioridade, de inadequação, de desvalor, de autodepreciação, que vem como uma seta inflamada do maligno, do inimigo, levante esse escudo da fé, que Deus planejou, chamou você à existência, te redimiu, e que Ele tem um propósito para a sua vida. Você é a coroa da sua criação, você é como a menina dos olhos de Deus, você é a primícia daquilo tudo que Deus criou. Então você tem sim um valor intrínseco diante de Deus. Que Deus abençoe seu dia e seu restante de semana, em nome de Jesus.